Esse vídeo é baseado nos relatos de Frederico Pernambucano de Melo, em seu livro Apagando o Lampião, Vida e Morte do Rei do Cangaço. Os homens do aspirante Ferreira de Melo vão descendo a encosta, pé ante pé, até a bifurcação do Riacho do Ouro Fino. A cabeceira, ou vanguarda, de 3 combatentes, mais o próprio aspirante com sua metralhadora Bergman, ao lado do soldado Agostinho Teixeira de Souza, de grande experiência, portando a metralhadora Royal, afetada ordinariamente a volante com sede na Pedra de Delmiro Gouveia. Com a tarefa de alimentar as 2 armas automáticas, distribuindo e remuniciando os carregadores, vinha o contratado Venceslau Ramo da Silva, o Zé Cocadinha, como bagageiro. Por fim, o soldado Sebastião Vieira Sandes, o Santo, atrelado ao coiteiro delator Pedro de Cândido. Os 2 últimos agindo à guisa de periscópio dessa primeira fração de força. Nas mãos da dupla, ou nos olhos, melhor se dirá, a tarefa delicadíssima de apontar o rei do cangaço ao aspirante. Os homens de Bezerra, de Aniceto, de Juvencio e Bertoldo ocupam posições no terreno ali perto. Reunidos no leito do riacho, a 200 metros abaixo do salão da grota, os homens de Ferreira recebem 2 instruções finais, sopradas em termos duros: esperar 15 minutos antes de iniciar a varredura riacho acima e somente romper fogo após ouvir o disparo a ser efetuado pelo aspirante. É então que, para a surpresa dos demais soldados, Ferreira desgarra com sua vanguarda, escalando a encosta esquerda do córrego, até ficar coberto pelo beiço desta, dando início a uma evolução pelo alto na margem, em paralelo com a linha d'água. Era a missão secreta que começava a se desdobrar. Seus protagonistas, curvados na caminhada silenciosa, sobre o tapete de folhas secas, empastadas pela chuva desde a véspera. Pedro e Santo passam à frente atrelados. O aspirante e o bagageiro Zé Cocadinha vindo logo a seguir, cabendo a Agostinho caminhar quase que de costas, cobrindo a retaguarda, a despeito de Pedro ter assegurado que as barracas armadas na margem esquerda ficavam acima da grota, para não devassar a intimidade do casal real durante as noites. Pouco antes de tomar posição no platô, por cima do arco de rochas da boca da grota, a natureza resolve dar espetáculo para os soldados, que levantam as vistas sobre o cenário de redor. Ocupada a posição, a um sinal do aspirante, Pedro se aproxima da borda do penhasco e recua de repente, branco como um papel. Avistara Lampião logo abaixo, em frente a uma pedra pontuda, muito grande, que fechava o espaço da barraca de que o chefe cangaceiro se servia com Maria Bonita. O rei do cangaço está a menos de 8 metros de distância, em pé, inteiramente equipado, salvo pelo chapéu e pela cartucheira de ombro, pousado sobre a pedra. Santo o vê com clareza, inconfundível. Pedro olha para Santo com expressão de súplica. Sabia que o combate iria estar lá e desejava correr. Por meio de gestos e de movimentos de boca, Santo confirma a identificação para o aspirante, sem ignorar que decretava a morte de Lampião nesse momento. Em resposta, Ferreira olha para Santo e amolega o dedo indicador na direção de Pedro. A senha para que este fosse eliminado aos primeiros tiros, por não fazer mais sentido a presença dele em meio à força. A claridade banha timidamente o salão da grota. A conversa dos cabras já é perceptível por frases inteiras.
Levanta daí, cabra mole. Vamos terminar o jogo, compadre? Junta os cantis e desce para o poço, colega. Gargalhadas são ouvidas. Os cangaceiros, recostados no paredão de pedra da grota, estão tão próximos que era mais o caso de arvoar em cima e pegar com as mãos, como disse o soldado santo. Lampião olha para os lados e caminha em direção à barraca, saindo de cena. A inquietação dos algozes atinge o máximo. Teria ele dado fé de alguma coisa? Segundos viram horas. O cangaceiro volta mansamente, trazendo nas mãos a chaleirinha do samovar. Luiz Pedro se aproxima, atraído pelo cheiro do café fumegante. Cumprimenta Lampião e volta para sua barraca, certamente para pegar o caneco. Em cima da grota, o aspirante eleva a Bergman à posição de tiro. E fosse por ceder à evidência de serem as metralhadoras armas contraindicadas para o tiro de pontaria, fosse por sentir o peso do esgotamento físico absoluto, traduzido na respiração ofegante, desiste do gesto e faz o sinal a Santo, de quem conhecia muito bem a excelência como atirador, autorizando-o a fazer uso de seu fuzil de serviço, o nosso conhecido Mauser alemão de modelo 1908. Santo prepara o disparo, faz a pontaria e se detém. Um cangaceiro desce da encosta direita para cumprimentar Lampião, entrançado de cantis para abastecer no poço abaixo. É Zé Sereno, chefe de subgrupo, chegando na antevéspera com seus homens, na companhia dos também chefes, que tinham os apelidos de Balão e Criança. Recebido a bênção do padrinho e comandante, Zé Sereno se afasta a tempo de ver que Luiz Pedro retorna. Lampião se abaixa para atacar a alpercata do pé esquerdo. Novamente em pé, pega o caneco na pedra pontuda. Quando vai levá-lo à boca, girando o corpo com agilidade, parte o tiro do soldado santo, de cima para baixo, quebrando o sossego de catedral, até então reinante na grota, arranhado apenas pelo converseiro dos cabras. Santo assiste à queda desconjuntada do corpo, queda de quem cai para não levantar mais. Por ter alvejado o corpo em movimento, chega a recear que o tiro pudesse ter penetrado pelas costas. Matar o capitão é uma coisa, ser covarde com ele não. Lhe ocorre de momento. Respeito que conserva ao responder à indagação de Eliseu Gomes Neto e nossa sobre a dificuldade do tiro. Olhar no infinito, responde emocionado. Foi como atirar em preá na macambira. Lampião recebe o disparo em diagonal, pouco abaixo do lado esquerdo do umbigo, e cai fulminado, sem uma palavra sequer, nem mesmo tempo para soltar aquele grito que com tantas vezes salvara a boiada do cangaço sob ataque repentino. Não dessa vez. Costas coladas no leito de pedra da ravina, duas das quais pouco mais altas, vêm lhe servir de travesseiro e de apoio para a coxa direita. Olhos vidrados no céu. O rei do cangaço está morto, com apenas um tiro. Para muitos, muitos mesmos, coisa de não se acreditar. Trapaça de macacos na busca por galões. Para uns tantos, presos ao fatalismo corrente na caatinga, no dia escalado por Deus, até de topada se morre. E as orações fortes, os breves, as jaculatórias de fé, mofadas de velho no caboge de couro fino, conduzido ao pescoço pela vítima, por que não obraram seus efeitos? É que não dispõe de força dentro d'água. Sentenciam os iniciados nas sabenças do catolicismo popular, correndo a esclarecer, apesar de quase enxuta na ocasião,
A grota é caminho d'água do riacho do Ouro Fino. Assim, o certo é que Lampião agora estava no leito do riacho, já sem vida. O lugar-tenente do bando, Luiz Pedro, único dotado de qualidades pessoais suficiente para ocupar o lugar do morto, empolga a cena e ensaia a resistência. Teria gritado para este aos primeiros tiros, já então inutilmente: "Compadre Lampião, vamos fugir que é gente muita!" Colhendo o silêncio em resposta, volta em busca do compadre e o avista caído. Apanha o chapéu do morto, faiscante de ouro, enganchando-o no braço e corre riacho acima, repetindo a plenos pulmões: "O compadre morreu!" Rei morto, sem rei posto. As ações se desenrolarão dolorosamente para o lado do cangaço. A partir desse momento, perdida todas as esperanças de um possível contra-ataque. No topo da grota, ato contínuo, Ferreira destrava a metralhadora e descarrega sobre o salão, onde alguns cabras atarantados ensaiam o socorro do rei do cangaço, alvejando também em rajada sucessiva as barracas da encosta direita à frente. O cano da Bergman esquenta o rubro, depois de engolir os 4 carregadores disponíveis. São 128 tiros despejados em pouco mais de 2 minutos. Na mesma linha de ação, o soldado Agostinho imita o aspirante e passa 3 dos carregadores da Royal, sem se deter. São mais 60 tiros de metralhadora sobre a cabroeira em pânico. Barragem de fogo de quase 200 disparos em tempo praticamente nulo. O cangaceiro Vila Nova, um dos que viram a morte de perto, no lance narrado, falou ao Jornal de Alagoas de 25 de outubro de 1938, com a autoridade de quem ocupava uma das barracas mais próximas do rancho de Lampião. E assim apresentou o jornal. Imediatamente depois dos tiros, houve um pequeno intervalo. E os cabras que estavam perto de Lampião foram acossados por fortes rajadas que partiam quase da mesma direção, vindas por cima de uma elevação. Logo, caíram mortalmente feridos: Quinta-feira, Mergulhão, Cochete, Maria Bonita e Marcela. A fumaça cobria toda a grota. Gritos de todos os lados. Cangaceiros correndo de um lado para o outro. Balas tirando lascas de pedras. Mas o certo é que ali estava morto o rei do cangaço. E se cumpria o versículo bíblico que diz que aquilo que o homem semear, certamente colherá. Lampião perdia sua vida e todas as suas barbaridades e maldades agora passariam a ser contadas nos livros de história.